Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar de aquecimento. A gente teve um probleminha técnico, mas a gente não vai deixar de compartilhar esse conteúdo com vocês. É um webinar de aquecimento para a gente falar um pouquinho sobre alguns dos temas que a gente também vai tratar no RH Summit, mas com um participante bastante especial. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Martins, eu estou envolvida em todo o conteúdo do RH Summit, tentando entender o que é legal para a gente trazer para vocês. E para vocês não se esquecerem, a partir de segunda-feira a gente já começa a nossa série de conteúdos. É uma semana, do dia 21 ao dia 25. A gente tem vários horários aí para vocês consumirem esses conteúdos. Esperamos de verdade que vocês gostem bastante do que a gente preparou com muito carinho. Bom, Cauê, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. Vou pedir para que você se apresente um pouco da Great Place to Work, para a gente começar nosso assunto. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Estamos muito felizes também de compartilhar o conteúdo aqui, um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Enfim, eu sou o Cauê Oliveira, trabalho aqui no Great Place to Work, uma consultoria que já está aqui no Brasil desde 1997. Somos muito conhecidos pelo famoso ranking das melhores empresas para trabalhar, trabalho que a gente faz aqui no Brasil e ao redor do mundo, hoje presente em 61 países. Mas também temos um foco muito grande em consultoria, capacitação de liderança, e o meu foco de atuação hoje é justamente na história de desenvolvimento de liderança, na nossa área chamada de capacitação de líderes. Então, eu tenho viajado o Brasil inteiro, aí, várias cidades, conversando, aprendendo com esses líderes e tentando compartilhar o que eu tenho aprendido com eles. E essa liderança ela tem sido muito cobrada, né, Cauê? Porque a gente falando dentro desse processo de transformação digital, inovação, a gente tem responsabilizado, né? Eu acho que é ok, eu acho que esse é o processo mesmo, a liderança é quem vai escalar toda essa transformação de cultura e tudo que a gente está vivendo. Só que a gente não pode esquecer que, historicamente, liderança é um dos desafios das organizações, né? Acho que o primeiro deles é comunicação e o segundo, liderança. Então, como que a gente está delegando tudo isso para uma liderança que a gente ainda não aprendeu a capacitar, né? Acho que isso é um grande desafio. O que você acha? Outro dia eu estava numa sessão de treinamento aqui com pessoas de RH, e tinha até uma senhora de RH que ela falou, nossa, eu já trabalho há 30 anos em RH. E liderança sempre foi o tema, ela falou. Então, assim, é histórico, né? Sempre vai ser treinar. E eu acho que daqui a 30 anos vai continuar sendo o tema, né? Porque, de fato, a gente sabe que a liderança, e principalmente a média liderança, engraçado, muitos pensam que tem a ver com a alta liderança, e claro, a alta liderança tem um papel estratégico, mas se a média liderança, que é aquele público que está com a população maior de uma organização, não estiver capacitada, entendendo como se faz uma transformação cultural, uma transformação digital, a empresa nunca vai conseguir se transformar, porque é a liderança, de fato, que vai dar o tom, que vai dar as cores para essa organização. Falando, por exemplo, de transformação digital, que é um tema aí que tem sido muito falado, enfim, não tem grandes novidades, né, mais, né? Eu acho que não tem mais tantas grandes novidades. Mas algumas empresas, no início, começaram a entender que transformação digital era trazer mais pessoas de tecnologia para a empresa, era modernizar os maquinários, os computadores, enfim. Na verdade, a transformação digital está muito além da casca, mas vai realmente na essência de uma organização que quer ser inovadora, enfim, que transforma as pessoas por meio da digitalização, né? E aí, de fato, a liderança é um fator crucial e que eu concordo contigo, as empresas ainda têm um gap muito grande na hora de preparar esses líderes. Eu não sei, assim, não sei o que você acha, mas se eventualmente, onde está esse problema, né, de desenvolvimento da liderança? É porque a gente não sabe quais são os desafios? É porque a gente não sabe quais são as skills para desenvolver? É porque a gente não sabe a melhor maneira de desenvolver essa liderança? Ou é porque, de fato, a gente não está priorizando? Eu mesmo trabalhando no RH 10, 12 anos, eu ainda não consegui entender onde que está esse problema, né? Porque a gente não consegue, de fato, chegar no denominador comum, né? É claro que também estamos generalizando um pouco aqui, né? É claro que existem empresas que conseguem ter um grande trabalho, inclusive as melhores empresas para se trabalhar, né? Tem líderes que constroem excelentes ambientes com cultura muito fortalecida. A gente aprende com essas empresas e com esses líderes e tenta perpassar para as organizações como um todo, né? Agora, o ponto é que ainda hoje, Jéssica, eu percebo aquele velho clichê, aquele velho jargão, que, por exemplo, eu tenho uma equipe de vendas, e aí eu vejo quem é o meu melhor vendedor, e esse melhor vendedor vai ser agora o coordenador da equipe. E aí eu perco o meu melhor vendedor e ganho um péssimo gestor, porque os skills, as competências de liderança são diferentes das competências técnicas. As empresas ainda estão engatinhando uma coisa que não é tão nova,
que é a famosa carreira em Y, né? Que é identificar de fato quem são aquelas pessoas que têm as competências, os skills para conseguir desenvolver equipe, para comunicar, como você falou, para ser uma liderança pelo exemplo, e as pessoas que devem ser mais especialistas mesmo, que porventura e nem todo mundo deve ser gestor, né? Então, eu acho que ainda o pecado ainda das empresas é não conseguir identificar bem quem são essas pessoas que são gestoras. E muito se fala sobre gestão nata, né? A liderança nata. Então, quem são os nossos líderes natos? Efetivamente, pesquisando sobre esse assunto, não existe liderança nata, ou seja, a pessoa que nasceu líder, né? Até porque se isso fosse verdade, os cientistas deveriam descobrir qual que é o DNA, o gene da liderança. Não tem como definir isso, né? Dá para definir no gene qual que vai ser a cor da pele, o tamanho da pessoa, se vai ter cabelo, não vai ter cabelo, enfim, né? Agora, o ponto é, não dá para definir se é ou não é líder. A liderança é algo que se desenvolve. O Peter Drucker, eu acho que foi o melhor que conseguiu responder essa história, se a pessoa é ou não é líder. Ele falou assim, a melhor pergunta não é se a pessoa nasceu ou não líder, mas se a pessoa quer ou não quer ser líder. Porque a liderança vem de uma questão intrínseca de dentro, ou seja, essa vontade de ser. E uma competência é aquele famoso CHA, conhecimento, habilidades e atitudes. A atitude sempre vai ser a mais importante. Eu posso trazer linhas de conhecimento de liderança e a habilidade é treinável, né? E aí, pensando, você falou aí um pouquinho de skills, competências, né? Vamos tentar desenhar um pouco de quem é esse líder hoje, né? Não pensando em gerações, porque eu acho que a gente divide muito, né? As pessoas por gerações, mas eu acho que independente disso, a gente tem uma essência do que está acontecendo hoje no mundo, e eu acho que é isso que está tocando, né? Como que as coisas devem funcionar de fato. E isso está imprimindo um ritmo diferente nas lideranças, né? Como é que é esse comportamento hoje? Como que é esse líder hoje na tua percepção? Legal. Que bom que a gente vai falar de gerações, porque de fato eu acho que é um estudo de tendências, acho que é importante, mas às vezes colocam as pessoas dentro de caixas, né? E não é legal isso. Outro dia, eu não vou falar de geração, mas vou falar uma coisa que eu achei interessante numa palestra sobre gerações. Esse palestrante foi falar sobre a geração millennial, ou a geração Y. E ele me ganhou na primeira frase da palestra. Ele diz assim, bom dia a todos, vim aqui para falar da geração Y, a geração que está cansada de ser estudada. Ou seja, e agora quer ser liderada ou quer saber como liderar. Então, acho que o grande ponto é esse, independente das gerações. Né? E com essa sua pergunta, eu acho que eu consigo trazer um conhecimento legal a nível mundial, porque por trabalhar numa empresa multinacional presente em muitos países. Por incrível que pareça, as pessoas, independente da cultura, independente do país que estão inseridas, a gente tem Great Place to Work no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na África, enfim, os seres humanos, eles têm características e anseios comuns. Existem mais coisas que nos unem do que nos dividem, tá? E os anseios comuns também são levados para o ambiente de trabalho. Portanto, o que as pessoas esperam aqui em São Paulo é a mesma coisa que esperam lá em Nova York, ou em Tóquio, ou numa longínqua cidade da África, entende? Então, basicamente, o que as pessoas esperam para se sentir, ter um líder que tem um bom trabalho? A palavra-chave que é estabelecer uma relação de confiança. E a confiança se dá por N fatores, e se conquista, na verdade, né, por N fatores, mas são mais simples do que se imagina. Às vezes a gente pensa que para ser um grande líder você tem que fazer 1001 coisas, enfim, mas só que na verdade é trabalhar o conceito da confiança no dia a dia e aí você se transforma num grande líder. O Simon Sinek, que é um cara que eu particularmente adoro, ele tem sido um guru da modernidade quando se fala de liderança, ele fala que a liderança se dá não por intensidade, mas por consistência. E eu concordo plenamente com o que ele diz. Ele fala que é mais ou menos como academia de ginástica. Se você quer ter o corpo em forma, se você quer perder uns quilos ou ter um corpo musculoso, não adianta você ficar o dia inteiro na academia das 9 às 18, malhando. Você vai ficar cansado só no final do dia. A menos que você faça todos os dias um pouquinho, por 30 minutos, 40 minutos por dia. Aí sim você vai ter êxito. Liderança é a mesma coisa. E aí essa questão da confiança e da consistência, né, eu acho que faz absoluto sentido, mas eu acho que antes as pessoas também esperavam isso das lideranças, né? Ter confiança nessa relação, conseguir, né, ter uma relação saudável com o líder. Então, acho que o que tem mudado de fato é o nosso olhar enquanto liderados para este líder, né? Talvez a exigência pelo retorno, pela autonomia, eu acho que o líder tem sofrido essa pressão dos seus liderados. Eu acho que talvez essa seja a diferença, então, né, Cauê?
Sem dúvida. E o que a gente percebe aqui, até com uma metodologia do Great Place to Work, que ajuda o gestor. Então, o que ajuda um gestor a ganhar a confiança, a conquistar a confiança de sua equipe? Nós aprendemos nesses últimos mais de quase 30 anos os 9 mandamentos da liderança. Se você me permitir, eu posso passar rapidamente aqui quais são. A gente chama de 9 práticas culturais, eu faço uma brincadeira, né? São os 9 mandamentos, mas são as práticas de liderança. Basicamente, o líder precisa saber inspirar as pessoas, falar e escutar. Então, não é só falar, mas escutar as pessoas com sinceridade. Aqui nós já temos as 3 primeiras práticas, né? Que é a comunicação, você acabou de falar, né? A comunicação ainda é um tabu, sim, e a gente percebe que quando o líder consegue se comunicar muito bem e efetivamente, de forma transparente, ele ganha confiança. Então, temos 3 práticas. As próximas 3. Esse líder tem que saber agradecer o bom trabalho. As pessoas que se sentem reconhecidas, agradecidas, elas tendem a querer dar o seu melhor ainda para o seu gestor, ou para a sua empresa, para a sua equipe. Ela precisa se sentir desenvolvida. Lógico, a gente não poderia tirar essa prática. O desenvolvimento, a capacitação, o feedback, treinamento, tudo entra dentro da nossa prática do desenvolver, né? Ela tem que se sentir, sexta prática, cuidada como pessoa e não somente como profissional. A pessoa é aquela que tem dor de barriga no meio do expediente. A pessoa é aquela que está com o filho doente em casa. A pessoa é aquela que vai se casar no próximo final de semana ou que está voltando da licença maternidade. Como que esse líder pode cuidar dessa pessoa e não somente desse profissional, né? E as próximas, últimas 3 práticas, tem que celebrar as conquistas, não deixar passar em branco os resultados, as conquistas atingidas, o aniversariante do colaborador, o tempo de casa dele, sei lá eu, né? Ele tem que saber compartilhar com meritocracia e justiça os resultados. Quando os resultados são atingidos, como que eu posso repartir isso de forma justa, sem favoritismo? E a última prática, que é uma das também mais importantes, é saber contratar pessoas. Saber contratar pessoas que combinem com a cultura da empresa. Recentemente, eu estive num curso, a gente faz um curso aqui no Great Place to Work, levando clientes para conhecer a cultura da Disney. A gente fica 6 dias, uma semana inteira, para conhecer os bastidores, enfim, e a cultura dessa empresa que é muito grande, forte, como tem uma cultura forte, enfim. E aí tem uma frase que eles falaram que eu achei muito interessante. O encantamento do cliente externo nada mais é do que uma consequência do encantamento do cliente interno. E uma das práticas que a gente tem que perceber mais forte aqui na Disney é saber contratar pessoas que combinam com a nossa cultura, para que aí sim eles virem parte do nosso show. Por isso que eles não chamam os funcionários de funcionários na Disney. Eles chamam de cast members, do inglês, membros do show, membros do elenco. Desde o porteiro da empresa até a moça que vai se vestir de Cinderela. Todos fazem parte do show. Isso é incrível. Eu lembro que um livro que eu li há um tempo atrás, até esqueci o nome dele, falando exatamente disso, né? Da questão da cultura, do encantamento da Disney. E aí o livro em si, ele era sobre o encantamento dos clientes, né? Que, na verdade, a questão é que eles não têm clientes, eles têm fãs, né? A Disney, a Disney ela tem fã, né? E aí, se for pensar, né? O conceito é muito diferente, ele é real quando você experimenta isso. Mas 80% do conteúdo daquele livro, ela fala de como cuidar dos colaboradores. E legal que você falou desse 80%. É legal que você falou desse 80%, porque um número que eles passaram para a gente que me chamou muita atenção, falando em liderança, é que eles têm uma metodologia 80-20. Ou seja, esse líder passa apenas, líder Disney, 20% do tempo dele resolvendo burocracia, respondendo e-mails ou fazendo qualquer outra coisa. E 80% do tempo é dedicado à equipe, estando próximo, estando no campo. Não é à toa que eles têm uma cultura tão forte, de uma liderança absolutamente próxima. Você falando isso aí, eu lembrei de uma outra coisa bem interessante também, que eu aprendi há um tempo atrás, e sempre que eu exerço uma posição de liderança, eu tento trazer isso para a minha rotina. Não sei se você já ouviu isso, mas eu imagino que sim, mas que a liderança, às vezes, quando você fala para ela sobre gestão de pessoas, de cuidar, de entender o outro, de ter conversas difíceis, conversas de carreira, de entender o lado pessoal, é um discurso comum falar-se que não tem tempo. Né? A falta do tempo para gerir pessoas é um argumento muito forte, mas a gente tem que ter esse papel, porque você tem que não ter tempo para outras coisas porque está ocupado gerindo pessoas. Né? Exato, às vezes os gestores confundem, né? Eles acham que isso é gastar tempo. Na verdade, quando você é contratado como gestor de pessoas, esse é o seu tempo. O seu tempo é desenvolver. A perfeita analogia com relação a isso é um maestro de uma orquestra. Ele é o único que não está tocando instrumento durante o show. Ele é o único que não emite um som. O trabalho dele é fazer com que os músicos façam o melhor que eles possam fazer em harmonia. Acho que esse é um trabalho do líder. É muito similar ao que o maestro faz durante o show.
E aí, eu pensando num outro ensinamento também que eu tive ao longo desse processo, é o seguinte, pensa um líder bastante ocupado, que ele tem um time de 5, 6 pessoas e que ele está sempre em reuniões, que o time quase não vê, ele quase não conversa com as pessoas e ele não consegue, às vezes, dar um direcionamento porque ele está absolutamente ocupado com as burocracias que ele ou que a organização impôs para ele. Aí, ao invés dele, por exemplo, dar fluidez como maestro de um time para pessoas, 5, 6 pessoas, ele está fazendo o trabalho burocrático dele e está empacando de outras 5 pessoas. Porque Exatamente. a falta de tempo de alinhamento, de conversas e etc., faz com que 5 pessoas dentro daquela organização estejam absolutamente perdidas. E aí, a primeira coisa, você como líder, quando você chega no seu time, é você perguntar: o que é que está travando o resultado de vocês hoje que eu consigo fazer para ajudar? O líder tem que ser esse facilitador, né? Ele tem que ser essa válvula de escape da equipe, e não uma pessoa que vai trazer ainda mais burocracia, vai fazer eles enroscar mais, né? E isso, de fato, tem sido uma epidemia organizacional, né? As famosas reuniões o tempo inteiro, internas ou externas, e isso vai empacando o tempo do líder. E, na verdade, eu acho que o 80-20 nas empresas mais comuns é o contrário, né? É 80% do tempo resolvendo reuniões, burocracia, e-mails, e apenas 20% quando dá, eu vou lá entender como está a equipe, enfim. E aí acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela reforça mais uma vez o quanto que o líder ele está como protagonista de fato de todas as transformações, resultados, etc. E aí você trazendo esses 9 mandamentos, ele reforça ainda mais a responsabilidade. Porque olha a quantidade de coisa que a gente precisa desenvolver para de fato ser um líder eficiente. E como que você acha que o RH consegue ajudar essa liderança nesse desenvolvimento? Olha, primeiro, assim, existe uma metodologia mais bem conhecida, inclusive, e eu concordo muito com ela, com relação à capacitação de pessoas, independente se sejam líderes ou não. A gente faz pesquisas aqui o tempo inteiro, e aí tem uma das perguntas que a gente faz para os colaboradores, que é: você sente que você tem tido treinamento, capacitação, se sente desenvolvido na empresa? E muitas vezes o pessoal dá uma nota baixa para essa nota, né, para esse quesito da pesquisa. Aí a empresa fala: mas puxa, como que a gente pode fazer para que eles se sintam mais capacitados? Então, eu vou contar uma história que eu vi recentemente numa empresa, tá? Eles usam a metodologia 70-20-10, famosa. Ou seja, a gente sabe que 70% do tempo de um aprendizado, seja um líder ou não, é on the job, é no aprendizado do dia a dia, né? 20% do tempo, aí sim é com uma mentoria, com coaching, enfim, com alguém que vai te ajudar, que você pode eleger, seja um gestor ou não. E apenas 10% com um treinamento formal, sala de aula ou online, enfim, né? E aí, o que essa empresa fez para melhorar essa percepção? Eles criaram um álbum de figurinhas. Olha que interessante. Era um álbum de figurinhas com 10 páginas, sendo que 7 páginas eram apenas de 70%, 2 páginas aqueles 20% e uma página os 10%. Cada vez que eles aprendiam alguma coisa no dia a dia, que era parte de 70%, eles tinham que tirar uma foto, mandar para o RH, que tinha uma impressora especial que imprimia em formato de figurinha, eles iam lá e colavam na parte dos 70%. Cada vez que eles tinham um aprendizado em coach ou mentoria com o gestor ou não, eles tiravam uma foto e colavam naquele álbum de figurinhas do 20%. E cada vez que tinham um treinamento formal, tirava aquela foto do grupo, todo mundo no treinamento e colava. Ou seja, essa empresa não investiu R$1 sequer em mais treinamentos formais, mas de um ano para o outro eles melhoraram essa sensação dos colaboradores e líderes sentirem que estavam sendo desenvolvidos mais como profissionais e como líderes, sem investir sequer R$1. Ou seja, o que o RH eu acho que tem que trabalhar cada vez mais, não necessariamente seja trazer mais treinamento, mais capacitação, isso é importante, de fato é importante, mas talvez tenha que trazer essa percepção dos colaboradores que a capacitação ela é muito maior do que uma sala de aula. Ela pode ser feita no dia a dia, com um link de um vídeo, com um webinar como esse, em que em 20 minutos eu pego para assistir, me desenvolver um pouco mais como líder, ou refletir como líder, e assim esses gestores e colaboradores vão aprendendo e se desenvolvendo mais. Talvez essa seja uma dica para os RHs aí que vão nos ouvir nesse webinar. Eu acho que se a gente pudesse desenhar a experiência do líder baseado no 70-20-10, eu acho que já é uma excelente maneira da gente começar, né? A gente fala muito de jornada do colaborador, de jornada do candidato. Obviamente, o líder é um colaborador, mas seria legal se a gente pudesse desenhar uma jornada de desenvolvimento da liderança. Olha que legal, se a gente pudesse trazer
benchmarking, se a gente pudesse trazer networking para ele poder conversar com outras pessoas, para ele conhecer algumas coisas e baseado em outras questões que você trouxe também, né? E assim, eu não sou contra o treinamento presencial. Aliás, esse é meu trabalho, né? Eu trabalho em sala de aula, eu trabalho em palestras, enfim. O Great Place to Work tem um programa de desenvolvimento de liderança baseado nessas 9 práticas culturais. A gente chama esse programa de Journey, é uma jornada, né? Esse programa é feito no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tem feito muito sucesso. E tem dado resultado, mas é aquilo que eu falo para os gestores no final do curso. Se esse nosso encontro servir só para hoje, e não servir para que amanhã você já coloque em prática com a sua equipe, agradeça mais, desenvolva, celebre, enfim, traga esse conceitual, esse dia foi perdido. Então, o importante, de fato, é como academia de ginástica, você fazer um pouquinho por dia e aí você vai ter grandes resultados. Muito bem. Só para a gente finalizar, Cauê, pegando um pouquinho lá do pipeline da liderança, né, do Rancharan, absolutamente famoso, e eu queria pegar só um ponto específico que eu acho que é uma tendência de, não sei se é uma competência, né, ou se é uma direção para a gente trazer na hora que a gente fala de desenvolvimento e para liderança não é diferente, que é a questão do autoconhecimento, né, que o Rancharan vai falar de liderança de si mesmo. Né? E aí não faz sentido, às vezes, eu trabalhar uma liderança para ser líder de outras pessoas se ele não se conhece, se ele não se percebe, se ele não sabe quais são os caminhos e direções que ele precisa para se desenvolver. Então, acho que é importante, talvez, a gente começar essa jornada e o desenvolvimento dessa pressão, né, que a gente está fazendo na liderança, ajudando ele a entender o teu lugar, né? Concordo plenamente. Tem uma frase que eu uso no meu treinamento, que não é minha, foi de uma professora de liderança, e essa frase, assim, eu fiquei simplesmente apaixonado por essa metáfora e uso todos os dias em palestras e treinamentos, e vou usar com vocês agora. Ela diz o seguinte, ela era aquela típica professora que a cada 10 frases ela soltava 9 autores, ela citava 9 autores, ou seja, parecia que ela tinha uma biblioteca inserida na cabeça dela. Só teve um momento na sala que ela falou assim, agora eu vou falar para vocês a verdadeira característica do líder. E essa vez eu não vou citar nenhum autor. Então a atenção da turma na classe, uau, focou para ela, né? Ela falou assim, o verdadeiro líder é aquela pessoa que veste, pendurada em seu pescoço uma plaquinha, essa plaquinha está na altura do peito, escrito o seguinte, em obras. Uma colega levantou a mão e falou, professora, o que você está querendo dizer? Que o verdadeiro líder é aquele que nunca estará pronto? Ela falou, exatamente. O verdadeiro líder é aquele que vai ter essa obra para sempre. Nunca vai estar pronto. E ela acrescentou com uma frase que de tão linda eu decorei. E essa frase é a seguinte. A liderança é uma arte. E a principal obra do artista é ele mesmo. Por isso eu concordo plenamente com o que você disse, Jéssica. Eu arrepiei, tá? Eu arrepiei. Eu sempre me arrepio. A primeira vez que eu vi, eu me emocionei. E eu acho que essa é a verdadeira obra do líder. É ele se conhecer, ele ter a inteligência emocional, porque a partir dali ele vai conseguir oferecer isso para a equipe. É quase como você está lá naquele avião, de repente o pessoal fala, né, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair, você vista primeiro em você, para depois ajudar pessoas que estão com dificuldade. Isso é liderança. Porque se você vai tentar vestir primeiro a pessoa em vez de você, os dois morrem. Vista primeiro em você. Oxigênese, para depois você colocar o oxigênio nos outros. Acho que essa é a ideia da liderança. Porque senão, para finalizar, ao invés de você imputar oxigênio, você vai tirar oxigênio, vai tirar energia, porque você vai adoecer as pessoas. Que é o que a gente mais quer. Tudo isso que a gente comentou anteriormente. Com certeza. Cauê, muito obrigada pela tua participação. Vou pedir para você deixar, por gentileza, a tua mensagem final. Acho que para quem está nos ouvindo aqui, o RH Summit ele começa na semana que vem. Então, uma chamada para que você acha que as pessoas vão conseguir enxergar e aprender. E o seu contato, se alguém quiser continuar esse papo para você também. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer, espero que as pessoas possam curtir esse nosso bate-papo e terem reflexões, ideias, né? Acho que foram iscas de conhecimento, né? E aí, a partir dessas iscas, as pessoas podem se aprofundar um pouco mais. Eu queria que nesse momento atual, em que se fala muito de tecnologia, de transformação digital, às vezes a gente esquece de um ponto importante de que eu ouvi uma palestrante uma vez falar e eu nunca mais me esqueci. Ela falou assim, em tudo que os robôs puderem ser melhores do que os homens, eles serão. Você pode chorar, pode espernear, pode falar que é injusto, pode falar... É o que vai acontecer. Eles vão fazer melhor do que a gente e nós seremos substituídos por eles. Eles só não vão conseguir nos substituir em uma coisa. Em ser humano.
eu acho que essa é a verdadeira história da liderança. Eu acho que o líder tem que cada vez mais ser humano para conseguir ser relevante nesse mercado que sim está em grande transformação. Eu agradeço mais uma vez. Meus contatos aí eu posso deixar. O meu e-mail é Cauê, com a letra C, cauê@gptw.com.br. E meu LinkedIn é Cauê Oliveira. Podem mandar e-mail, contatos aí. E aqui nós do Great Place to Work estaremos sempre também à disposição para contribuir, ajudar as empresas e líderes a construírem excelentes ambientes de trabalho e para que sejam cada vez mais relevantes nesse mundo que tem mudado drasticamente. Muito bem, Cauê, obrigada, pessoal. Aproveitem aí esse conteúdo e aproveitem os próximos também. A RH Summit já começa na segunda-feira. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.